Bem, boa noite a todos, pessoal. Boa noite aos acadêmicos da Liga Acadêmica de Oncologia da Amapá. Boa noite aos supervisionandos, né, os supervisionados do programa Mais Médicos. Boa noite, doutor Mauro Seco. Bem, a ideia aqui é o seguinte, a gente estava fazendo, fui convidado pelo professor Braulio a fazer parte da equipe de supervisão do grupo Mais Médicos, dos Mais Médicos, e me ocorreu uma ideia que eu acho que é extremamente pertinente para vocês, né? Que é exatamente a gente abordar a questão de como se fazer o rastreamento dos principais cânceres na unidade básica de saúde. Então, logicamente que no grupo a gente vai discutir outros assuntos, discutir outros temas, mas me ocorreu essa ideia de propor essa abordagem e de, conjuntamente com a Liga, fazer com que a Liga também tenha uma participação nesse processo, dessa discussão dos programas de rastreamento, e inclusive até alguns outros tipos de cânceres que a gente vem conversando no grupo, e eu acho que vai ser bastante proveitoso para vocês. E, logicamente, a gente resolveu também, não só o meu grupo, né, de supervisionados, digamos assim, mas estender também aos demais médicos que estão no programa dos outros grupos do Mais Médicos. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A ideia aqui é que seja um processo bem interativo mesmo. A ideia é que a gente faça uma pequena explanação, pedir para que os acadêmicos da Liga fizessem uma explanação bem objetiva, sucinta e bem, assim, em torno de 15 minutos, para exatamente fazer para que os demais participantes possam fazer perguntas pertinentes ao assunto, e também convidei o doutor Mauro Seco para me ajudar a debater esse tema tão relevante, tão importante, que é o câncer de mama. Tá? Então, sinto-se todo, gostaria de mais uma vez dizer que estejam todos bem-vindos. Doutor Mauro Seco, se eu gostaria de falar. Bom, então vamos dar início para a gente aproveitar o tempo para a gente debater bastante, ter mais tempo de debater no final. Vamos dar início, Isabelle, à nossa explanação e se apresente juntamente e apresente a Liga, né? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Isabelle Montenegro, sou acadêmica do 8º período e eu faço parte, assim como os alunos que estão aqui na transmissão, da Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá, da qual o Dr. Roberto Marcel é o nosso preceptor orientador. Bom, iniciando aqui, né, é o nosso primeiro contato dessa sequência de aulas que vão ter sobre rastreamento. Então, e hoje o tema é câncer de mama, e eu que vou ministrar. Como é a nossa primeira aula, eu trouxe aqui alguns conceitos importantes e essenciais para que a gente possa debater sobre rastreamento, não só nessa aula, mas também nas outras, né? O primeiro conceito aqui que a gente precisa clarear é a diferença entre rastreamento e diagnóstico de doenças. Diagnóstico de doenças é quando o indivíduo ele vai exibir, né, sinais e sintomas, vai procurar assistência de saúde, e a equipe ela vai fazer testes diagnósticos e exames para reconhecer de acordo com aquela clínica e fechar um diagnóstico. Então, o exame feito para um diagnóstico de doenças, ele fecha diagnósticos. Isso não significa rastreamento, isso significa cuidado e diagnóstico apropriado. Rastreamento, o que é rastreamento? É quando você vai fazer exames e testes que são aplicados em indivíduos assintomáticos, pessoas sadias, e para se fazer isso, você precisa garantir que o benefício de fazer esse rastreamento, ele é maior frente aos riscos e danos previstos para aquilo. O próximo conceito importante é também falar sobre a diferença entre rastreamento oportunístico versus os programas organizados de rastreamento. Rastreamento oportunístico é quando um paciente ele vai procurar o BS por conta de outro motivo, e aí o profissional de saúde ele vai aproveitar a oportunidade, né, para rastrear alguma doença ou algum fator de risco.
e o que é um programa organizado de rastreamento, que é o caso do programa que assiste o câncer de mama. Um programa de rastreamento ele vai ter mais controle sobre as ações e as informações organizadas. É algo sistematizado. Quem que organiza? Tem que ser uma instituição de abrangência nacional. E, na maioria das vezes, é o Sistema Nacional de Saúde. No caso aqui do Brasil, o SUS. É importante falar também que, diferentemente de um diagnóstico de doença, o exame que é feito no rastreamento, ele não fecha diagnóstico. Ele vai selecionar as pessoas que vão precisar fazer um segundo exame, que é um exame de confirmação diagnóstica. No caso do câncer de mama, faz-se a mamografia a nível de rastreamento e você faz, para confirmar, você faz, dependendo do resultado dessa mamografia, que a gente vai discutir mais na frente, você vai fazer o exame confirmatório, que no caso seria a biópsia e a confirmação diagnóstica pelo anátomo patológico. Como se decide, né, por que o câncer de mama e esses outros cânceres, eles estão dentro de programas de rastreamento? Precisa de alguns critérios. E, além desses critérios, precisa de aspectos relevantes dentro desse programa para que ele seja, de fato, efetivo. Primeiro aspecto aqui é o acesso. Como assim? Fazer parte do programa é um direito do cidadão assistido pelo SUS. Então, não precisa, isso significa o quê? Que não requer a necessidade de uma requisição de um profissional médico para realizar o teste do procedimento de rastreamento, visto que não se trata de uma diagnose frente a um quadro clínico. Só um minuto que eu estou aceitando as pessoas que estão entrando. Então, agilidade é o segundo tópico. Não é para o paciente ter dificuldade nem de agendamento, quando ele vai participar de um rastreamento, e nem de dificuldade burocrática. Por quê? O programa, ele não entra na rotina assistencial do serviço de atendimento à saúde. Então, o paciente ele não precisa entrar nessa rotina nem para marcar e nem para pegar o resultado. Deve ser algo fácil para ele, justamente para facilitar a adesão da pessoa a esse programa. Melhores evidências, como assim? É necessário que haja benefícios comprovados frente aos danos da realização desse rastreamento. Informação. É preciso que o paciente ele saiba o significado da realização daquele rastreamento, os riscos e os benefícios para quando ele é instalado. Os critérios, né, para uma determinada doença fazer parte de um programa de rastreamento. A doença ela deve representar um importante problema de saúde pública para aquela realidade. A história natural da doença ela deve ser bem conhecida. Essa doença ela deve ter um estágio pré-clínico, ou seja, um estágio assintomático em que essa doença pode ser diagnosticada. Deve haver o benefício do diagnóstico precoce. Como assim? É preciso que esteja provado que diagnosticar essa doença através do rastreio e fazer, por meio disso, o tratamento precoce é algo melhor do que se essa condição ela fosse diagnosticada no momento habitual do diagnóstico, quando o paciente estivesse apresentando os sinais e os sintomas daquela comorbidade. Os exames desse rastreamento eles devem ser disponíveis, aceitáveis e confiáveis. Entrando aqui especificamente no câncer de mama, né? O primeiro tópico para existir um programa de rastreamento é que seja um problema de saúde pública. E o câncer de mama é um problema de saúde pública? Bom, é o câncer mais incidente em mulheres no mundo todo. Aproximadamente 25% dos casos de câncer no ano de 2018 foram de mama. É a quinta causa de morte por causa de câncer no geral, dentre todos os cânceres. É a causa mais frequente de morte em mulheres, na realidade do Brasil, excluindo os cânceres de pele não melanoma. É o câncer mais incidente em mulheres em todas as regiões. Esses dados são do INCA. Esse gráfico ele também é do INCA, ele mostra, né, a taxa de mortalidade por câncer de mama feminina específico, de acordo com a faixa etária, por 100 mil mulheres no Brasil dos anos 90 até os anos 2018. Até o ano de 2018. A gente pode observar que uma crescente, né, o diagnóstico, de acordo com o tempo, está tendo cada vez mais taxas de mortalidade, e isso está diretamente associado ao avanço do diagnóstico, e, consequentemente, dos programas de rastreamento. E em relação à idade, a gente percebe que cada linha dessa colorida é uma faixa de idade. E a gente percebe aqui
que ela começa justamente a ser consideravelmente mais alta a partir dos 50 anos e vai aumentando de acordo com a idade dessa paciente. Aqui, falando aqui da realidade do Amapá, né? Esse trabalho foi um trabalho aqui da LACON, que foi publicado nos anais do 4º Congresso de Oncologia, que aconteceu em 2020. É um trabalho que mostra o perfil epidemiológico dos casos de câncer no Amapá, no período de janeiro de 2015 a maio de 2020. Os resultados mostram que, dentro dos 835 casos registrados nesse período, o câncer de mama foi o câncer mais incidente aqui no Amapá, representando 22,8% do total dos casos dentro da epidemiologia do estado. Bom, o segundo tópico que é necessário para que esse câncer esteja dentro de um programa de rastreamento é que a história natural da doença, né, a patologia dessa doença, ela seja conhecida. Como é que acontece em relação ao câncer de mama? Essa história natural, ela vai ter um curso clínico, uma sobrevida variado, de acordo para cada paciente, né? E a etiologia dela, ela vai ser multifatorial. Vai entrar aspectos genéticos, aspectos ambientais e de estilo de vida. Quando a gente fala aqui de estilo de vida, a gente fala principalmente do alcoolismo, do sedentarismo e também da obesidade. São importantes fatores relacionados ao estilo de vida que são fatores de risco comprovadamente para o câncer de mama. E como é que acontece essa formação, né? Essa patologia? Vai acontecendo agressões variadas a múltiplos setores do DNA, motivadas por esses fatores endócrinos, ambientais, hereditários, e essas agressões vão causando lesões genéticas. Essas lesões vão desde ativação de proto-oncogenes até inibição de gene supressor de tumor, e a longo prazo vai causando alterações fenotípicas no tecido normal, que vai evoluir com o câncer de mama. Quando eu falo aqui de fatores endócrinos, eu posso citar os que são modulados pela função ovariana, ou seja, a mulher que tem menarca precoce, que tem menopausa e gestação tardia, que é exposta à ação de estrogênios exógenos, os fatores hereditários, né, eles correspondem a 5 a 10% dentre os casos de câncer de mama, e aí você pode falar de alterações de gene supressor de tumor, como BRCA1, BRCA2 e P53. Falando das diretrizes, né, de rastreamento. Elas são baseadas de acordo com uma questão norteadora, que seria qual a eficácia do rastreamento com mamografia na redução da mortalidade global e com câncer de mama comparada à ausência de rastreamento. Aí, como é que isso é elaborado? São analisados diversos ensaios clínicos para se decidir tanto a periodicidade, quanto o exame que vai ser feito e a faixa etária alvo desse programa de rastreamento. E aí é analisado e de acordo com essa conclusão da análise há uma idade recomendada e uma periodicidade. Em relação à idade, né, é recomendado que ele seja realizado a partir dos 50 anos e até os 69 anos de idade, que é quando a recomendação ela é favorável de acordo com o Ministério da Saúde. Então, mamografia de 2 em 2 anos, bienal, para mulheres de 50 a 69 anos. E por que, né, que não é realizada antes? Existe esse embate, né? Existe a defesa por algumas instituições de que ela fosse realizada a partir dos 40. O argumento é que a sensibilidade da mamografia em mulheres pré-menopausa, que tem uma mama mais densa, ela é menor. Então, com a idade da mulher vai avançando, vai acontecendo a lipossubstituição do tecido mamário. E acaba que os resultados da mamografia vão ficando mais efetivos. E também tem a questão da epidemiologia. Faixa etária menor do que os 50 anos, a incidência, como a gente mostrou no gráfico no início, é menor. Bom, a mulher deve ser orientada, né, como a gente falou, sobre os riscos e os benefícios. Em relação ao autoexame, antes, a recomendação existia de um autoexame que ele era sistematizado. Ou seja, era um autoexame que existia para a mulher realizar e existia uma rotina, uma maneira de realizar, sistematizado. O que é que foi mostrado nesses ensaios clínicos, né? Que não estava diminuindo a mortalidade, o autoexame sistemático, e estava aumentando o número de biópsias com resultado benigno. Então, o que é orientado aos profissionais da saúde? Que a mulher tenha uma política de alerta em relação ao seu corpo, mas que ela não seja sistematizada. Aí, quando que ela que deve orientar? Para quando ela deve procurar a ajuda, né? Se ela notar alguma coisa espontaneamente na sua mama,
um nódulo, um espessamento que pareça diferente do tecido da mama, mudança no contorno da mama, como retração ou abalamento, mudança no mamilo, como retração ou desvio, e secreção, principalmente se for unilateral. Os desafios, obviamente, não se restringem à realização da mamografia periódica, né? Existe toda uma questão de capacitação dos profissionais de saúde, conscientização populacional. Esse quadro aqui, ele mostra como deve ser a conduta, né, do profissional que está dentro desse rastreamento de acordo com o resultado dessa mamografia. Esses números 0, 1, 2, 3 é o BIHARDS, né? A orientação é quando ele é inconclusivo, fazer uma avaliação adicional, que pode ser, por exemplo, por uma ultrassonografia. Se ela não tiver achado benigno, fazer apenas a rotina do rastreamento. Aí, a partir do 3, que seria achado provavelmente benigno, fazer esse controle radiológico em 6 meses. E BIHARDS 4, 5 e 6 encaminhar para a unidade de referência. Bom, assim que o Ministério da Saúde coloca. Eu vi alguns manuais de saúde básica, né, de alguns estados. Eu vi um do Distrito Federal. E lá é assim, se for 3, você encaminha para o ginecologista. A partir do 4 já tem que ser o serviço de mastologia, obrigatoriamente. 4, 5 e 6. Não sei como funciona no Amapá, mas é mais ou menos desse jeito. Você encaminha de acordo com o resultado da mamografia. Isso aqui é uma lista, né, que também está dentro dessa questão norteadora, que quais seriam os sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama que merecem o encaminhamento a um especialista para investigação e diagnóstico do câncer de mama. E aqui está, dentro dessa listagem, as mesmas recomendações que você faz para a mulher em relação à política de alerta ao corpo dela, o profissional também tem que estar alerta a essas mudanças de secreção, que eu já havia citado. Bom, em relação ao papel da atenção primária, né, é muito importante dentro dessa atenção primária, ela tem que identificar os fatores de risco das pessoas que são assistidas, das mulheres assistidas por aquela unidade de saúde, a classificação de risco do desenvolvimento de câncer de mama desses casos atendidos, enfim, a importância da agilidade, um atendimento sem agendamento ou com o mínimo de espera para um paciente que tem queixa mamária, seja ele mulher ou homem. Os médicos, eles devem estar preparados. Os médicos devem estar preparados para identificar casos com suspeita de câncer e para referenciar, para fazer esse diagnóstico definitivo. Não falei, mas em relação a, dentro daqueles estudos, quando se fala para realizar o exame clínico, né, dentro do rastreamento, não existe um consenso, mas ele não é recomendado pelo programa de rastreamento, o exame clínico das mamas. Pelo mesmo motivo lá do autoexame, não foi identificada a diminuição da mortalidade com a realização desse exame clínico. O profissional de saúde que trabalha na atenção básica e está assistindo essa população por meio desse programa de rastreamento, ele tem que saber o método de rastreamento, a periodicidade e a população-alvo que aquele programa de rastreamento vai atender. A importância das estratégias de conscientização é algo que também está dentro desses ensaios clínicos, do mesmo jeito que se estuda a periodicidade, do mesmo jeito que se estuda a idade em que essa população-alvo deve ser rastreada, também se estuda a importância dessas estratégias de conscientização para tentar fidelizar essa relação com o paciente, que ele entenda a importância de aderir a esse programa de rastreamento. O trabalho é um trabalho feito também aqui na Liga, que não está nos anais, porque ele foi publicado esse mês, foi mês passado, apresentado, né, em formato de banner no Onco Piauí. E ele avalia a cobertura e a efetividade do rastreamento mamográfico para o auxílio da detecção precoce do câncer de mama nos estados da região norte do Brasil. Ele tem resultados muito interessantes que a gente vai discutir aqui e bastante preocupantes, na verdade. Bom, eles foram avaliados, né, nesse período, foram realizadas mais de 39 mil mamografias de rastreamento pelo SUS, sendo 55,6% na faixa etária de 50 a 69 anos, que é a faixa etária recomendada para fazer a política de rastreamento. Destas mamografias realizadas, 0,93% tiveram resultado alterado com indicação da investigação citohistológica para confirmar diagnóstico, e essa proporção da necessidade do histopatológico, ela cresceu 0,29
27% em 2015 em relação a 2014, se manteve constante de 2016 a 2018 e teve um aumento em 2019 de 1,2%. Mas também o ano de 2019 foi o ano em que houve mais a realização de mamografias de rastreamento. Então, esse diagnóstico ele está diretamente relacionado à realização desse rastreamento. Em relação à cobertura, né? A adesão ao programa. Aqui está o gráfico dos estados da região norte, os melhores resultados, né? Foi Roraima e Tocantins, e o pior estado da região norte em políticas de rastreamento, em cobertura e adesão das diretrizes técnicas do rastreamento do câncer de mama foi o Amapá. Teve os piores resultados. O que é, assim, esperado e recomendado pela OMS é que haja 70% de cobertura. Você vê aqui que o melhor estado, que foi Tocantins, não chegou nem a 25%. E o Amapá não chega nem a 5% de cobertura do programa de rastreamento. É um resultado bem desanimador e que mostra também a necessidade dessa melhoria, né, dos profissionais da atenção básica dentro dessa luta, porque está diretamente relacionada ao diagnóstico precoce e, consequentemente, a um tratamento mais efetivo dessas mulheres. Quanto mais cedo elas descobrirem esse câncer, e como a gente mostrou aqui, é o câncer mais presente. De todos os cânceres, 22,5% no Amapá são de câncer de mama. A gente também tenta fazer nossa parte, né, por meio de tanto da pesquisa quanto das ações de extensão. A Liga foi fundada em 2018, essa foto de cima é uma foto que a gente realizou uma campanha no Garden, no Shopping Garden, e a de 2019 foi essa foto mais embaixo, no Macapá Shopping, em parceria com a Lanfac e com a IFMSA. E esse ano a gente vai fazer também, só que não vai ser presencial. É isso. Obrigada. Muito bem, Isabelle, parabéns. Excelente apresentação. Coloca lá o teu primeiro slide, por favor. Isso. Olha só, esse conceito aqui, esses conceitos que a Isabelle iniciou a apresentação dela, são fundamentais, tá? Para a gente definir quando que uma doença ela é rastreável, quando ela é passiva de rastreio e de busca e de você fazer a prevenção. Exatamente, ela tem que cumprir todas essas séries de... Volta um pouquinho. Volta no primeiro slide. Isso, ela deve cumprir todos esses preceitos. Então, primeiro que tem que ser uma doença que esteja, assim, que seja do ponto de vista epidemiológico, de alta incidência e de uma doença em que eu consiga perceber, em que eu consiga que ela conheça a história natural dela e que eu tenha uma medida eficaz de tratamento para com ela. Não adianta, pessoal, eu ter uma medida de fazer o rastreio de uma doença pela qual eu, por exemplo, não tenho cura, ou pela qual eu não tenho uma intervenção efetiva e que vá modificar a história natural da doença. O câncer de mama, eu vejo assim, como um protótipo da doença rastreável do ponto de vista técnico, porque a gente tem um exame extremamente eficaz no sentido de rastreio e a gente interfere diretamente na história natural da doença. Outra coisa esse exame ele não pode ser de um custo muito alto, então ele tem que ser acessível. Eu tenho que ter uma população-alvo, eu não posso simplesmente ter uma doença onde eu não tenha uma população da qual eu vou ter uma sensibilidade, uma especificidade, e obviamente que ela não pode ser, o método de rastreio também não pode causar mal ao paciente. Então, não pode ser um exame extremamente invasivo ou que seja invasivo, onde eu traga riscos. Então, veja que a mamografia é um exame acessível, barato do ponto de vista de custo de saúde pública. Se você pensar que o tratamento para câncer de mama só o procedimento mais barato é uma cirurgia. Imagina aquela paciente que faz quimioterapia, radioterapia, enfim, e eu tenho uma população-alvo bem definida. Passa o teu próximo slide, por favor, Isabelle. Eu já vou abrir aqui para a gente poder fazer as perguntas para o pessoal. Tá?
Então, e também um outro ponto de vista fundamental é que seja uma doença, obviamente, que eu consiga também, às vezes, não só diagnosticar numa fase inicial, mas que o tratamento seja efetivo. Então, no câncer de mama, por exemplo, se eu detecto uma lesão inicial, em determinado estágio, em estadio da doença, e estadiamento é exatamente o quão avançada está aquela doença no paciente, eu consigo modificar a história natural daquele paciente, do ponto de vista de cura mesmo. Tá? Ou seja, eu vejo um benefício do diagnóstico precoce. Então, eu gostaria só de passar a palavra aqui para o doutor Mauro e também, depois que vocês se sintam à vontade para vocês perguntarem, porque o objetivo maior aqui é exatamente discutir esses temas mais relevantes do rastreamento oncológico e que vocês saiam daqui com as suas dúvidas tiradas, tá? A gente inicialmente começa com os comentários aí do Dr. Mauro, agradeço ele já por ter aceitado esse convite, né? E vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu parabenizo o Roberto pelo tema e a Isabelle pela excelente apresentação. Foi muito bem conduzida e muito bem abordado o tema. Bom, é um assunto que a gente não sabe nem por onde começar a falar, porque faz parte de uma vida, né? Eu trabalho em cima desse tema. Mas, assim, o rastreamento oportunístico, falando, eu vejo assim que a gente tem que trabalhar, e o mundo hoje está vendo que a única saída que nós temos em todas as áreas da saúde é a prevenção e o diagnóstico precoce. Não há dinheiro que pague estentes, próteses, quimioterapia e medicamentos. Nós temos que trabalhar em todos os níveis, e vocês que são a parte que vai começar a trabalhar na medicina, vocês vão iniciar o trabalho, vocês têm que ter esta ideia da prevenção muito forte na cabeça, porque nós temos uma conta impagável, e quem se preocupa com isso, países ricos como os Estados Unidos. Então nós temos que melhorar em tudo, desde o trânsito, para evitar os acidentes graves, até as doenças graves como o câncer também. E o rastreamento oportunístico é fundamental. Aquelas mulheres, é a saúde integral que o professor Pinotti falava em São Paulo, quando ele montou o Pérola Byton. A saúde integral à mulher. Só que isso não basta só para a mulher. Nós temos que falar nessa atenção integral à saúde da mulher, da criança, do idoso. Quando aquela pessoa chega no centro de saúde, você não pode perder a oportunidade de fazer uma avaliação total. Se a mulher vem porque ela está se sentindo mal, acha que ela está hipertensa, ela tem 50 anos, ela tem que ser abordada, além de ver pressão e orientar a hipertensão dela, o tratamento, tem que ter a oportunidade de perguntar para ela se tem mamografia, se não tem, passar essa mamografia, a avaliação da diabetes, todas as doenças que são preveníveis e possíveis de ser tratadas, né? Então a oportunidade de se ter essa pessoa que às vezes pode ser que ela vai demorar muito tempo para voltar nessa unidade de saúde. Então essa oportunidade a gente não pode perder. Então essa atenção integral, esse rastreamento oportunístico. Outra coisa que você falou que é fundamental e que a gente sofre muito é o acesso e agilidade. Nós temos um setor no hospital que trabalha dentro da Unacom, que é o único setor de mastologia do hospital hoje que se faz o tratamento. E algumas vezes ainda recebo mulheres para consultar, para pedir uma mamografia. Isso é um absurdo. Mulher com 55 anos, 50 anos, vindo consultar, não tem nenhuma queixa, ela chegou comigo, chegou com os colegas, e para pedir uma mamografia, porque ela tem dificuldade de conseguir a mamografia. Quando é um programa de governo, além de ter uma lei que protege, é um programa de governo. Essa mulher não precisa passar por médico, como você falou. Ela tem que chegar e partir fazer o exame, ela tem idade, ela está dentro de um programa de rastreio, ela tem que fazer a mamografia.
E não tem que ser demorado, não tem que ser difícil a entrega do resultado, senão ela desiste. Já tem medo do câncer, tem medo de fazer o exame. A vizinha diz que vai doer muito. Ela chega e não consegue fazer o exame, ela tem dificuldade, se consegue fazer, não tem diagnóstico, não tem resultado em tempo hábil. E também não basta a mamografia, tem toda a rede que vai adiante a isso. Nós temos que ter, se der positivo, der um BIRADS 4, a gente tem como biopsiar, e se tem como biopsiar, tem como operar, e tem quimioterapia, então nós temos que ter toda a cadeia funcionando de uma maneira bem eficiente e eficaz, né? Senão não funciona, senão não vai dar certo. Então isso é muito importante. Dentre o trabalho também que a gente tem que fazer na unidade de saúde, não só fazer o exame, é tentar atuar no estilo de vida. O estilo de vida é o que realmente pode mudar. Eu não tenho como mudar os fatores reprodutivos. Você tem que ter filho aos 25 anos, ao invés dos 35. Isso é muito difícil da gente ter atuação nessa área. Agora, pedir para emagrecer, fazer exercício, diminuir a quantidade de álcool, isso muda muito. A mulher que se mantém obesa a partir dos 50 anos, após a menopausa, é mais perigoso se manter obesa do que usar hormônio, do que usar reposição hormonal. E ela tem medo da reposição hormonal, portanto, mas ela fica obesa. E ela tem uma tendência de ganhar peso. Então nós temos que tentar influir muito nesse estilo de vida. Isso muda muito. Outra coisa, do diagnóstico precoce, então, o autoexame, a gente fala que o exame é importante para ela se autoconhecer. No Brasil é importante, ainda não esse autoexame sistemático, como foi falado, mas ela tem que se conhecer, porque os nossos tumores que a gente vê no consultório, principalmente na saúde pública, mas também na clínica privada, são nódulos de mais de 5 centímetros. Então, são nódulos nem palpáveis, já são visíveis. Então, nossos pacientes no Brasil, a média de diagnóstico é mais de 4,5 centímetros. Isso já é um estadio que nós queríamos ter descoberto antes. É um estadio que já tem uma incidência de metástase maior, uma chance de cura menor. Então, nós temos que descobrir antes. E palpando a mama, ela consegue descobrir com 2 centímetros, 2,5 centímetros, né? Que é melhor do que acima de 5. E isso muda o estadio, muda a chance, só palpando. Claro que nós queremos descobrir abaixo disso, que a mamografia que faz essa grande diferença. Mas no Brasil, o nosso índice de descoberta de casos é acima dos 4,5, 5 centímetros. É o nosso tamanho de tumor que a gente descobre. Então, falar com que as pacientes façam o exame, sim, se autoconheçam, sim, mas não basta. Nós temos que ver que isso não é o suficiente. Então, incentivar o autoexame, sim. E o exame clínico é obrigatório para todo médico. Se vocês forem clínicos, se você for um ginecologista, é fundamental. Porque você palpa a mama dessa mulher. Você não tem obrigação de descobrir coisas, mas assim, se você palpar, você vai descobrir muitas coisas que ela não se deu conta. Então, vale a pena fazer um exame completo. O ginecologista é inadmissível que ele não palpe as mamas da mulher. E, infelizmente, isso acontece. A mamografia, a Sociedade Brasileira de Mastologia ferrenhamente defende mamografia a partir dos 40 anos e anualmente. Nós temos vários estudos que defendem esta tese. Aqui no Brasil, em alguns trabalhos feitos na região do Sul, Sudeste, principalmente na região de Goiânia, tem uns estudos muito bem feitos pelo Rufo de Freitas, demonstrando que 25% das mulheres dos cânceres de mama estão entre 45 e 49 anos. E aqui no Amapá nós temos 2 trabalhos já que mostram que o nosso índice de mulheres entre 40 e 49 anos passa dos 30% com câncer. Então é um dado que ainda eu acho que nós temos que rever, porque se for real, falei para o Emílio que vendeu uma tese agora de mestrado, ele mostrou esses dados, já tinha outro trabalho que tinha esses dados também, que eu participei da banca. Eu falei para o Emílio, digo, se isso for realmente verdade, merece uma publicação só nesse ponto, porque foge a todos os dados dos nacionais e até internacionais. Eu acho que tem que ser revisto, mas os índices, mas dados bem concretos, nós temos que 25% dos casos estão entre 40 e 49 anos. Compensa fazer. Claro que nós temos mais falso positivo
neste período, mas mesmo assim nós já temos estudos mostrando que vale a pena, mesmo que você tenha um número de biópsias maior, você vai salvar pessoas, você vai salvar vidas e vai diminuir o custo. Então isso já está provado, basta nós convencermos o Ministério da Saúde, que não está fácil. Nós fizemos 2 audiências públicas já, que eu falo nós, a Sociedade Brasileira de Mastologia, e não conseguimos ainda convencê-los. Mas a luta é que a gente vai manter essa linha. E o intervalo tem que ser anual. 2 anos é muito tempo, nós temos chance de mudar, de perder o time, então o ideal seria anual. Né? Bom, para terminar, eu acho que assim, quando deve se encaminhar para o mastologista, nós temos um grande problema com mamografia. E também o ultrassom é pior ainda. Então não basta uma passe ser útil no Brasil por falta de mamógrafos. Agora deve ter resultados diferentes. Nós temos o hospital agora do Amor que vai estar entrando com rastreamento. Nunca tivemos um rastreamento. Nós não conseguimos nem fazer mamografia dos casos suspeitos. Então imagina rastreamento um programa. Então não tem como. Mas a ideia é que com esta semente do Hospital do Amor, a gente consiga começar um programa de rastreamento adequado aqui. Se nós conseguimos aumentar o número de mamógrafos privados, públicos, né, com parcerias público-privadas, sei lá, desde que a gente aumente o número de mamografias. E então a gente talvez consiga entrar num novo momento, mas não basta fazer mamografia, nós temos que ter mamografia de boa qualidade, nós temos muita mamografia de má qualidade, esta é péssima, porque mamografia de má qualidade, o que ela faz? Ela faz que aquela mulher tenha uma falsa ideia de que está tudo bem. É mais fácil ela não ver do que ela ter falso positivo, então dificilmente a gente vai ter uma biópsia desnecessária, mas muitas vezes vai ter um diagnóstico um falso negativo, né? Você tem uma mamografia que não se vê nada, borrada, e que esconde microcalcificação, esconde nódulos, e ela tem uma ideia que ela fez o exame e está tudo bem, e na verdade não está. Então, uma mamografia mal feita, a gente defende muito que é melhor que não se faça, então. Pelo menos a mulher sabe que ela ainda não fez o exame dela. Então, o exame de má qualidade é muito ruim. O ultrassom segue a mesma linha. O ultrassom não é exame para rastreamento, mas ele serve para complemento e deve ser feito sempre que tiver mamadência. E aí, o problema é que tem muito exame também ruim. Então, nossos BIRADS 3, que devia ser até controlado pelo ginecologista, muitas vezes são BIRADS 4. Então, às vezes, a gente tem uma paciente que perde o tempo do tratamento, mesmo com o diagnóstico, que quem viu não sabia valorizar aquele achado e acaba perdendo a chance de tratar. Ela fez tudo, mas o médico não soube interpretar o exame, não soube dizer esse exame está mal feito, tem que repetir. Então, eu acho que assim, na dúvida, se manda para o mastologista. Se tiver dúvida, qualquer coisa, tem que aprender a olhar uma mamografia. Vocês devem saber, ter uma noção básica de olhar uma mamografia, de identificar um exame mal feito. A gente consegue ver isso. Consegue ver que aquele exame pélvico é mal feito, consegue ver pela olhada, assim você começa a ver qualquer exame, você tem uma noção de como é feito. Então, na dúvida, peça um outro exame, não deixe a paciente sem a possibilidade de fazer uma avaliação mais completa, porque a gente perde a chance de tratar. Então, a qualidade do exame é muito importante, não basta só ter o exame. Então, eu acho que BIRADS 4 nem se discute, e 5 também não. Mas o 3, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho muitos casos de BIRADS 3 que não são 3, que são casos de câncer, que são mal feitos, que na verdade eram BIRADS 4. E tem 2% do BIRADS 3 pode ser câncer. E não dá para esquecer também que a mulher tem que ser avaliada do ponto de vista da história familiar. Se tem uma familiar com câncer de mama precoce, um câncer de mama abaixo dos 50, principalmente abaixo dos 45, esta mulher tem um risco maior. Então esse BIRADS 3 tem que ser olhado com outros olhos. Às vezes tem 2 ou 3 familiares com câncer de mama na família e tem que, de primeiro grau, essa mulher tem um risco maior, tem que ser biopsiado sempre. Esse BIRADS 3 não dá para ficar esperando 6 meses. Então tem que ter uma noção de como manusear esses casos, porque o pior de que não fazer um rastreio é você ter um exame e você conduzir mal ele e perder a chance. Certo, pessoal? Estou à disposição aí se tiver alguma forma que eu possa contribuir. Mais uma vez, parabéns. Bom, obrigado, doutor Mauro, pela introdução aí.
Vamos às perguntas. Então, aberto as perguntas aí. Eu acho que dá para a gente organizar, Isabelle, no chat. Quem quiser fazer a pergunta vai. Bom, a primeira pergunta eu já estou elegendo aqui. Vamos lá, Godoy, faça a primeira pergunta e a segunda pessoa vai colocando no chat a sua pergunta aqui e a gente vai discutindo. A gente tem mais alguns minutos aí para a gente poder tirar a dúvida de vocês, de como vocês devem atuar no sentido ativo, proativo, na busca do diagnóstico precoce e do rastreamento do câncer de mama na unidade básica de saúde, que é a função que vocês estão exercendo agora, muito importante. A gente sabe que a capacidade de resolução na unidade básica de saúde, nos profissionais de saúde da família, essa estatística não muda, né? A gente continua lendo e ela continua na casa de 80% de capacidade de resolução. Se o médico tiver empenho, afinco, e a gente consegue resolver muita coisa na unidade básica de saúde, e, enfim, em média de 20% que você prefere, que você necessita encaminhar para os serviços de referência, como, por exemplo, a Unacom. Então, vamos lá, Godoy, primeira pergunta foi... Boa noite a todos. Eu fiz o sorteio aqui, foi você. Boa noite a todos, estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Ok, né? Boa noite. Primeiramente, parabenizar a doutora aí, todos aí mesmo, uma exposição muito excelente mesmo, show, apresentação. O doutor expôs a questão aí a minha dúvida seria quando o rastreio seria mais precoce, em questão de familiar, né? Em caso de tenha familiar. Poderia iniciar o quê? Uma mamografia com 40 anos mesmo, ou menos do que isso? Se já tem caso na família que teve câncer de mama, já está fazendo tratamento e tudo, aí foge a regra aí a partir de 50 a 69 anos, no caso, aí começaria com 40 mesmo, oficial, ou como que seria? Tem uma regra assim, Godoy. Se começa 10 anos antes do familiar que teve do mais jovens. Por exemplo, se uma mulher teve câncer, uma irmã teve câncer aos 40, a irmã dela, que tem 30, já começa. São 10 anos antes, com o limite dos 25. Né? Abaixo dos 25 não, mas a partir dos 10 anos antes você começa a mamografia. E se você tem parente com mais do que um parente com câncer de mama, um parente de primeiro grau, você tem que usar, inclusive, ressonância magnética para rastreamento. Você entra no altíssimo risco. Você tem mutação também. Mas, assim, aquela paciente que tem um familiar de primeiro grau, 10 anos antes, seria sempre a unidade de saúde, você encaminhar, e sempre esses casos tem que encaminhar para um mastologista para fazer um planejamento e fazer todo o que chama de heredograma da família, uma avaliação de toda a família, porque tem outros cânceres que possam ter associados, câncer de mama, ovário, estômago, então isso tem que ser encaminhado, que a gente não tem aqui geneticista, mas a gente pode já ter uma ideia do heredograma. Vocês podem aprender a fazer o heredograma, é uma coisa que sempre, cada vez mais está em voga. Você avaliar todo o perfil, todos os casos de câncer da família. Isso é muito importante. E uma coisa que eu só não falei, esse final aos 69 anos também é uma coisa muito errada, pessoal. 69 anos, nós temos pessoas hoje com muito bem de vida, pessoas muito saudáveis. Os americanos têm uma visão melhor desse assunto. Então, eles fazem mamografia até que uma pessoa tenha uma expectativa de vida, o Colégio Brasileiro de Radiologia, de mais 5 anos. Entendeu? Então, você vê pelas comorbidades do paciente, se ela tem mais chance de viver mais 5 anos, ela tem que continuar fazendo o exame de rastreamento de câncer de mama, câncer de colo uterino, porque essa mulher pode ter câncer aos 70 anos. Eu já tive vários casos, tem paciente com câncer aos 90. Eu operei paciente já com câncer aos 90, que viveu até os 96 anos e morreu de outra coisa. Né? Então tem que cuidar com esses limites. Né? Mas tudo bem, o Ministério que comanda, mas a gente tem que ter a mente um pouco mais aberta para isso. Peçam um exame, na dúvida peçam. Ninguém pode condená-los por pedir um exame, certo? O doutor expôs aí sobre a realidade lá no Tocantins, sobre rastreio. Eu trabalhei 1 ano em unidade de saúde, pronto-socorro também no Tocantins. Lá tem um sistema de rastreamento assim, muito voltado mesmo, câncer de mama, câncer de próstata, mas teve uma época que chegou um frenesi assim, que não tem lógica, sabe? Mulheres de 35, de 30, 28, tudo queria fazer mamografia, e por mais que você explicasse,
sabe? Você enfrentava uma briga esquisita, de falar, não tem necessidade, você não está na faixa etária, mas até você explicar que pau não é pedra, meu Deus do céu. E do contrário, eu tenho visto, e outra também, a questão do atraso também, mesmo que você vai fazer solicitar a mamografia, eu trabalhei no Tocantins, cheguei a ter atraso de 11 meses para chegar o laudo, para chegar o resultado da mamografia. Então, se tivesse alguma coisa que tivesse que fazer biópsia, tudo aquilo já tinha passado da hora há muito tempo, né? E aqui, eu tenho já, por esse tempo que eu já tenho, eu estou aqui desde fevereiro no Amapá. Eu vim porque minha esposa veio fazer residência de pediatria. Hoje mesmo, atendimento lá na unidade básica, por várias mulheres que eu atendi lá, mais idosas um pouquinho, eu perguntei, nunca fizeram uma mamografia. Nunca. Sabe? E acima de 50, mas, tipo assim, nunca fizeram. E PCCU, às vezes, tem 3, 4 anos, sabe? Então, a gente precisa mesmo, de verdade, fazer uma política, assim, eu creio, né? Igual o senhor falou aí, porque tudo que identificado no início, né, a sobrevida, o prognóstico melhora bastante, né? E, sim, qualidade de vida né, e tudo mesmo. Eu acho que tem uma grande necessidade mesmo de fazer uma política de rastreamento, de tentar, né, fazer uma descoberta de poder dar uma qualidade de vida para muitos dos pacientes, não deixar evoluir. Lá na UPA Zona Sul, eu tenho uma paciente que vai sempre lá, às vezes até vocês conhecem, ela é de Santana. Ela tem câncer ela iniciou um câncer de colo do útero e nunca importou e tudo, e entrou em metástase, e ela tem pouco mais de 50 anos, sabe? É triste, sabe? É muito triste, porque ela vive de morfina, e você vê que já tá final, sabe? E é triste demais, uma pessoa de 50 anos que poderia ter toda uma vida pela frente aí, não tem, já tá, que não tem como mais, sabe? Ela tá caquética e tudo. Então era isso que eu queria deixar e parabenizar a todos aí. Excelente exposição mesmo. Isso aí, Godoy, é o que você fala aí. Na saúde básica pode ser muito diferente. Há um desconhecimento das pessoas, mas também a dificuldade de acesso. Então a gente tem que trabalhar das duas fontes. Ensinar, fazer isso que vocês fazem, essas atividades acadêmicas, a imprensa trabalha, todos esses movimentos que se faz, mas a pessoa tem que ter acesso, porque senão ela chegar numa unidade e ela não conseguir fazer o preventivo, a mamografia, ela desiste, ela já não está tão motivada, ela chega e desiste, né, Roberto? E câncer de colo uterino, então, é uma coisa que é um pecado, né, a gente ter tantos casos. E corroborando o que o Dr. Mauro falou, com relação aos fatores de risco, existe essa classificação das pacientes que têm alto risco, e ficou claro, Godoy, por que ele comentou a questão da ressonância? Porque, por exemplo, imagina que uma familiar, uma irmã, a irmã tem 40 anos, então você deve começar o rastreio naquelas 30, né? Parentes de primeiro grau com 30. Só que essa mama é extremamente densa, mama de uma mulher jovem. O ultrassom não vai trazer nenhum benefício para essa paciente. Então, você acaba utilizando a ressonância, que vai ter uma sensibilidade, uma acurácia muito melhor do que a mamografia numa mama densa, tá? Então, e existe também, por exemplo, as mutações, né? Isso aí, infelizmente, aqui no Amapá, nós não temos ainda o geneticista, mas, assim, qualquer pessoa pode estudar, qualquer médico pode estudar, se interessar pelo assunto, é muito bonito. E aí a gente tem o BRCA1, BRCA2, e a gente também tem mutações da P53, PTEN, ou seja, o NCCN prevê que algumas alterações genéticas estão incluídas como fator de risco para essas pacientes. E uma associação que a gente tem sabidamente com a questão da mutação do BRCA1 e BRCA2 é juntamente com o CA de ovário. Então, toda paciente com massa pélvica, obrigatoriamente, que chegarem com vocês, ela tem que ser examinada as mamas. Então, a gente tem que romper um pouquinho essa cultura, como o Dr. Mauro falou, de que o médico na unidade básica de saúde não pode fazer um exame ginecológico, não pode fazer um exame de mama, não pode fazer um... Então, infelizmente, isso acontece até com a gente recebe, né? A gente
recebe pacientes que muitas vezes são provenientes do especialista que não foi feito um exame físico. Então, na unidade básica de saúde, usem as mãos, examinem seus pacientes, façam uma anamnese bem feita, para que vocês possam ter uma maior acurácia do diagnóstico desses pacientes. Muitas vezes você palpa um linfonodo cervical e esse linfonodo cervical endurecido, fixo, com retração de pele, você já vê que aquilo ali não é meramente um linfonodo inflamatório. E aí você já suspeita para um determinado câncer, que pode ser um câncer de mama metastático, né? Câncer de colo, a gente vai fazer uma outra discussão aqui, câncer de colo uterino, mas é um absurdo a incidência de câncer de colo uterino avançado que nós temos no nosso estado, que é um absurdo. E com relação à unidade, que o doutor Mauro comentou, o que a gente percebeu aqui? Que a unidade, que o rastreamento do câncer de mama no Amapá, como a Isabelle colocou naquele dado do trabalho, ele é muito incipiente, e aí o que se pensou foi na busca ativa dos casos. Então, essa busca ativa dos casos... Estou com visita aqui. Então, essa busca ativa dos casos, ela é fundamental. A unidade de prevenção, ela faz a busca ativa dos casos exatamente por nós termos um estado onde o acesso é muito difícil. Então, a ideia é exatamente que a carreta funcione. Eu conversei com a gerência da unidade básica, da unidade de prevenção em setembro do ano passado, de outubro do ano passado, ele já estava com a carreta em Santana, ela já estava com uma programação de ir para novembro, dezembro, lá para Mazagão, ou seja, colocar realmente a carreta para rodar. E não só a unidade de prevenção, o Hospital do Amor, né, ele traz um selo de qualidade, porque eles realmente primoram, eu sei porque eu fui formado lá, em um primor pela qualidade, como o doutor Mauro falou. Não adianta somente coletar o PCCU, tem que saber se esse PCCU foi satisfatório, se ele foi adequadamente coletado, se a amostra foi boa, se quem coletou do lugar certo, correto, se simplesmente não fez. Se passou a espátula corretamente. A espátula corretamente, exatamente. Então, nesse caso, a gente tem aí um selo de qualidade, digamos assim, porque a unidade, o Hospital do Amor, prima pela qualidade da realização do exame, do equipamento que é feito o exame, e também do laudo, que é fundamental para nortear o mastologista que trabalham lá, o doutor Emílio, que trabalha lá na unidade de prevenção. Então, infelizmente veio a pandemia, eles tiveram que suspender com as atividades da carreta, então retornando agora com aquela demanda reprimida, né? Mas a gente espera muito, embora ela foi muito questionada, enfim, por conta do custo, mas, pessoal, só quem trabalha na oncologia sabe qual é o custo de ver um paciente diagnosticado numa fase onde, infelizmente, muitas vezes você tem poucos recursos para tratar. Outras perguntas, por favor? Além do custo, a frustração também, né, de todos os profissionais aí, né, de não poder fazer o... Sim, o resultado. Na oncologia, o prognóstico está diretamente relacionado à etapa com que você diagnostica o tumor, no caso, o câncer. Será que eu vou ter que sortear mais um aqui? Eu só quero novamente parabenizar, foi muito show mesmo essa apresentação, o Dr. Mauro aí falou aí sobre essa questão aí de até a necessidade da ressonância aí, ficou gravado assim de uma forma que melhora, ajuda bastante. Obrigado, doutor. Bom, pelo meu próximo sorteio aqui, eu vou escolher agora alguém da Liga. Nádia, uma pergunta para o doutor Mauro aí. Oi, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber o que pode ser feito pela gestão atual, pelo governo atual, para a melhoria do rastreamento aqui no Amapá. Porque, como a Isabelle pontuou, a nossa cobertura ainda é muito escassa, muito aquém do que é recomendado pela OMS. Então, além do aumento do número de mamógrafos, o que poderia ser feito em relação à educação da população?
Mas, Nádia, eu acho que tem se trabalhado bastante, assim, melhorou muito. Eu trabalho com isso há 20 anos, melhorou muito já. Era muito pior, agora já melhorou demais porque a mídia trabalha muito intensamente, é muito forte. O Outubro Rosa, que era um movimento que nos últimos 10 anos tomou um corpo enorme, isso trouxe muita informação. Então o mês de outubro divulga muito. E acaba durante o ano todo, a gente tem atividades assim menores, mas sempre o câncer de mama é importante. Eu acho que a atividade da educacional da população tem sido feita, mas pode melhorar e começa em todos os níveis. A imprensa tem um valor muito grande e as atividades. Vocês podem trabalhar nas unidades de saúde, esse trabalho nos centros de saúde é muito importante também. Falar sobre o tema, explicar, se colocar à disposição. E não é só o médico, eu acho que tem que trabalhar com a equipe toda da enfermagem. Todos têm que falar a mesma língua. Não é porque uma menina é uma auxiliar de enfermagem que ela não possa dar informações, não possa saber as informações corretas, porque às vezes ela tem mais acesso ao paciente do que o próprio médico, né? Então eu acho que todo mundo trabalhar na mesma linha, cada unidade de saúde ser um centro. E nós fizemos isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Lélio Silva e nós fizemos um projeto piloto há muitos anos atrás, de ser um local, trabalhava com obstetrícia também, de ser um local de aprendizado. Então aquela pessoa que está sentada no banco, pessoal, ela tem que estar aprendendo alguma coisa. Na nossa residência em Porto Alegre, jamais a pessoa ficava sentada dentro do hospital aguardando uma consulta de pré-natal, quando fiz ginecologia, uma consulta ginecológica, se não tivesse uma enfermeira ou um auxiliar explicando, andando no corredor e falando para ela do preventivo, ou da alimentação, ou da mamografia, ou no pré-natal, como cuidar da criança. Então ela sempre aquele período que ela estava ali, ela recebia informação o tempo todo. Nós chegamos a fazer um projeto desse no Lélio Silva e funcionou um tempo, quando trabalhava lá eu e mais 2 ginecologistas. E é possível, então, em cada lugar que você está, você pode fazer o seu movimento ali. Então, não espere que o governo faça, que os outros façam. Faça vocês mesmos, aonde vocês estão, porque isso vai ser importante. E a unidade de saúde é um centro de acúmulo de pessoas que estão, às vezes, ávidas à informação sobre saúde. Porque elas estão precisando, estão com medo. E tem alguma pessoa ali andando com um jaleco branco, uma roupa branca, dá muito valor àquele momento. Sentar do lado, falar, explicar, olhar o exame. Um simples, pensa aqui, eu fiz um levantamento naquela época, um simples exame de urina, que as mulheres fazem de rotina, e tem resultados falsos positivos muito, e ninguém explica e passa antibiótico. Ninguém explica como colhe a urina direito. Ela acaba contaminando e vindo lá 10, 15 piócitos por campo, e o cara não faz mais nada, está aqui, toma antibiótico, está aqui meu exame, toma aqui, passa o medicamento. Então, são muitas coisas que se pode atuar, né? E nós está nas nossas mãos, não espera que o governo faça tudo. Eu acho fundamental, e o nosso nível de mamografias aqui, eu acho que vai melhorar agora com o hospital. Esse centro de prevenção de Barretos vai ser um marcador de divisor de águas, não só pelo número de mamografias, mas pela cultura que está implantando da prevenção. E eu vejo como parcerias público-privadas uma saída. O governo, quando ele bota equipamentos, ele não consegue dar manutenção corretamente. Não é só aqui no Amapá, é em todo o Brasil. Os estados que optam por ser parceiros de clínicas privadas que têm boa qualidade, ele só cobra a qualidade e paga preços de SUS. E para a clínica, viabiliza, às vezes, clínicas que têm equipamentos subutilizados, de boa qualidade. Muitos não fazem exames a pleno. Tem muitos no Brasil, sobra mamógrafos. Tem muito mamógrafo no Brasil. Os levantamentos já foi feito. O que falta é mamógrafo para o SUS, né? E o SUS tem muito mamógrafo, mas muitos mamógrafos que atendem SUS, mas que não estão em qualidade, não estão funcionando, estão quebrados. E demora muito com uma manutenção. Então, eu entendo que uma parceria público-privada pode aumentar muito o número de mamografias, mas não basta isso, nós temos que ter em todo sentido, nós temos que ter biópsias, nós temos que ter o tratamento, a cirurgia, então não basta mexer no formigueiro, nós temos que resolver os casos, senão você vai estar criando um problema só. Obrigada, professor. Bem, corroborando, né, eu vou contar rapidamente um relato pessoal, Nádia.
Antes de fazer residência em cirurgia, eu fui médico do PSF e trabalhei na unidade básica de saúde. O que eu fazia? Eu percebia que muitas pacientes eu acabava prescrevendo remédio para diabetes, remédio para pressão, remédio para alguns casos de artrite reumatoide, que a gente acabava acompanhando, fazendo receita, enfim. O que eu percebi que muita gente não tinha a ideia dos fatores de risco para aquelas doenças. Então eu comecei a fazer semanal ou quinzenalmente palestras. Eu preferia fazer uma reunião, pedia para que os membros do Saúde da Família, né, os agentes de saúde comunitária, fizessem a convocação. Os pacientes ficavam a gente montava um salão, uma antessala, e eu fazia palestras, e com isso eu conseguia alcançar um número maior de pessoas. Então, com a questão do rastreamento de câncer, vocês têm um papel fundamental nesse aspecto. A outra é que, assim, com relação ao melhoramento do rastreamento, realmente eu espero, como o doutor Mauro falou, que a unidade de prevenção possa efetivamente atuar. Por quê? O mamógrafo, dificilmente do HCAL vivia com problemas de manutenção e tudo mais. Agora, se você, na capital, tem deficiência de rastreio, imagine no interior do estado. Então, só para vocês terem uma ideia, a unidade de prevenção ela estava sendo subutilizada. Antes da pandemia, ela estava com déficit de exames, ou seja, ela tem uma capacidade de 80 exames diários e estava fazendo metade disso. Ou seja, inclusive eles foram para a televisão, me ligaram, eles foram para a televisão pedir para que os pacientes fossem buscar, dentro daquela faixa etária, que eles inclusive fazem a partir dos 40 anos, buscassem a unidade. E não só isso, mas também a carreta, né? Porque a carreta ela tem uma função fundamental, que é levar o exame para aquelas pessoas que não têm o acesso de vir até a unidade. E, mais uma vez, corroborando com o doutor Mauro falou, a unidade de prevenção, ela tem que não só fazer a mamografia, mas, por exemplo, ela tem salas para fazer biópsia, para fazer pequenas intervenções, para fazer as ressecções de pequenos nódulos, ou seja, de fazer, até certo ponto, ser resolutiva dentro de uma unidade de prevenção. E existe aí projetos, né, que a gente vai começar a discutir agora, de estender dentro da unidade de prevenção o rastreio para câncer de pele, câncer de próstata e também os exames de endoscopia e colonoscopia dentro da prevenção, porque a planta da unidade de prevenção ela já vem preparada para isso. Tá? Doutor Mauro, tem uma pergunta aqui que vai falar exatamente da questão do estadiamento, né? A pergunta da Luane Pinheiro. Pela evolução do tumor, é possível saber quanto tempo o tumor está instalado, doutor? Oi, Luane. Existe uma regra, assim, tem tumores que têm um crescimento muito rápido, por isso que a mamografia, às vezes até mamografia anual, você tem tumores que a paciente tem a mamografia normal, uma mama lipossubstituída, que dá para ver bem, e daqui um ano ela vem e tem um tumor de 2, 3 centímetros. São tumores que acontecem no intervalo entre uma mamografia, então você não consegue ter aquela fase inicial de um tumor pequeno, calcificação, um nódulo pequeno. São tumores de crescimento rápido, mas não é esta a regra. A regra é que o câncer de mama se desenvolva muito rápido, muito lentamente. Geralmente demora 5, 6 anos, 7 anos para um nódulo chegar a 1 centímetro. Depois, a cada 180 dias, ele dobra de tamanho. Então, depois de 6 meses está com 2, depois 4, e passados 6 meses está pesando 1 quilo. Então, o início é muito lento, né? Então a gente consegue encontrar um nódulo, às vezes, antes de 1 centímetro, que seria o ideal para dar 90% de chance de cura, e às vezes em estadio de calcificações, nem todos começam com calcificações, mas muitos, 60% das vezes, você vai ter calcificação com a primeira forma de aparecimento visível em algum exame, que seria na mamografia, que é o melhor exame para ver microcalcificação. E você consegue pegar um tumor muito inicial, um nódulo de 0,5, alguma coisa assim, que você consegue fazer uma pequena cirurgia e dar uma chance de cura de mais de 95% para essa paciente.
Então, tem um tumor de 2 ou 3 centímetros, que começou isso aí, é um tumor dentro, que não tenha uma característica biológica diferente, que a gente já consegue pela imunohistoquímica ver, por exemplo, o Ki67, saber o índice de proliferação desse tumor. A gente, se for um tumor com uma proliferação normal, a gente sabe que ele faz anos que está aí, né? Ele começou, não é de agora, certo? Obrigada, professor. De nada. Roberto, só um comentário assim para saber como o programa, quando existem países que têm programa de rastreamento bem definidos, se consegue trazer o que o Godoy falou, que os pacientes nem viam, não fazem os exames. Existe esse, e agora que o Roberto falou também, de ter um centro de prevenção, com não só mama, colo uterino, mas das doenças, botar. Aqui nós temos um índice de casos de câncer de estômago muito elevado, um dos maiores do país, né? Então, dessas doenças que a gente consegue fazer exames para detecção precoce, a gente ter esses centros de fácil acesso para a população, e isso é muito... também tem a parte da responsabilidade da população. A Itália tem centros muito legais lá. Eu vivi alguns meses dentro de um centro lá, e cada região é definida. E tem as regiões, tem os centros de prevenção, que isso é que nem o Roberto falou. Mama, colo uterino, endoscopia, faz ultrassom, faz mamografia, então, do básico assim. E o paciente é convidado, ele é meio convocado. Cada região tem aquela população responsável, um centro. E aí a pessoa é convocada. Por exemplo, mamografia a partir dos 50 anos. Quando essa mulher faz 50 anos, aparece no sistema deles que aquela paciente, naquele endereço lá, fez 50 anos. Ela é convocada, convidada. Quase compulsório, então. Ela é convidada, só que é um convidado, presta atenção, é um convidado mais ou menos diferente. Ela diz: Dona Maria, a senhora fez 50 anos, a senhora deve fazer a sua mamografia. Para cada idade tem conforme o rastreamento deles. Então ela vem, ela tem que vir. Se ela não quer vir, tá tudo bem, ela convidou uma vez, coloca lá no sistema. Ela não vem. Aí ela liga, mas não lembro se mais uma ou duas vezes. Dona Maria, a senhora tem que vir fazer a sua mamografia. Ela não vem. Aí, eu acho que na terceira vez que ele chama, ela não vem, aí colocam uma marcação lá no sistema. Dona Maria não veio fazer exame, não quis fazer. Bom, se ela vai ter um câncer de mama daqui 1 ano, 2 anos, e ela nunca fez, e foi convidada, foi entrada em contato, e ela não vem fazer o exame, quando ela chegar no hospital público e for aberto o sistema e ela não fez o exame de prevenção, ela não recebe o tratamento pelo sistema de saúde público. Ela tem que pagar o seu tratamento. Então veja que a coisa é bem séria. Então tem a responsabilidade da população. Porque o que o Estado entende? Eu vou gastar muito mais para tratar uma senhora, já que num caso mais avançado, quando ela podia ter feito o exame dela há 2 anos atrás, 3 anos, e ter descoberto uma doença mais inicial com menos custo para o Estado, né? Então existe essa responsabilidade, tem que ser. É importante que as pessoas também, aqui no Brasil, para chegar a isso, eu sei, eu acho que é impossível quase, mas para ver que nós temos também que cobrar que a população faça a sua parte, né? Só para ilustrar como as coisas podem ser sérias às vezes. Essa foi boa, essa é quase compulsório isso aí, né, doutor? Você vai vir, você não... O centro de prevenção existe, isso mesmo. Não sei se funciona ainda, estou falando há muitos anos atrás, não sei se ainda é assim. Né? Bom, tem uma outra pergunta aqui no chat, que é: quando é realizado o encaminhamento da unidade de referência, é mais difícil o acesso ao profissional mastologista, se comparado ao ginecologista dentro do Amapá? Bom, primeira coisa, quando você encaminha para o especialista, minimamente você tem que fazer uma referência com o diagnóstico ou aquele diagnóstico que você não está conseguindo fechar ou definir. O que eu quero dizer com isso é o seguinte:
você está na unidade básica de saúde. Então, você tem aí a maior, assim, 80%, 90% das queixas de mama, felizmente, são doenças benignas. Só que o que a paciente procura? Muitas vezes, ou ela vai fazer uma busca por uma mastalgia cíclica. Então, a gente conversando com o doutor Emílio, que atende lá na Unacom, atende na Oncoclínica, e também é o mastologista lá da unidade de prevenção, uma queixa que ele tem, que a gente deveria, dentro do HCAL, no caso, antes de chegar no HCOM, uma espécie de serviço de triagem. Mas, puxa, a gente vai fazer mais um serviço de triagem dentro do serviço de referência, então não faz o menor sentido. Então, uma coisa que a gente comenta já com vocês aqui é o seguinte: essa paciente, qual que é o achado dela? Qual que é a queixa? Qual que é a anamnese? Você precisa fazer o mínimo de investigação antes de referenciar para o mastologista, senão você congestiona o acesso e dificulta o acesso ao mastologista. Então, assim, se a paciente é jovem, tem 25 anos, não tem uma história familiar importante, chega com mastalgia, solicita um ultrassom, referencia ela para uma unidade que faça ultrassom adequado. A gente sempre sabe que, assim, ultrassom, pessoal, não confie em qualquer ultrassom. Ultrassom tem que ter a qualificação do médico e um bom aparelho. Por quê? Senão você faz um exame que é examinador dependente. Então, exame examinador dependente depende da qualidade de quem faz. Então, encaminhe para um serviço que tenha um ultrassonografista titulado, ou pelo menos, ou um radiologista que faça ultrassom. Isso é muito importante, senão você acaba fazendo ultrassom e você, na verdade, está fazendo só, a paciente não fez o ultrassom adequado, acabou não tendo o diagnóstico adequado. Então, na unidade básica de saúde, você vai fazer, né, qual que é o papel? A partir dos 40 anos, como uma sociedade brasileira de mastologia, aliás, vários centros no mundo defendem a mamografia a partir dos 40 anos. O Ministério da Saúde ainda adota a partir dos 50 anos. Mas você já está lá para fazer esse papel, de fazer o rastreio dessa paciente. E logicamente, encaminhar conforme aquele diagnóstico que você imagina. Mas, assim, muitas vezes vai para o mastologista, vai para o consultório do Dr. Mauro, mastalgia, para ele investigar, logicamente, no serviço de unidade de referência. Isso dificulta muito. Doutor, tem uma outra pergunta aqui que fala a respeito do tumor, do câncer de mama no homem. Você pode comentar para a gente aí o câncer de mama masculino, que aí tem um torno de 1%. A incidência é muito baixa. Para cada 200 casos de câncer de mama em mulher, existe um para o homem. Então, o homem não justifica fazer nenhum exame, né, para câncer de mama. Né? O que ele tem que saber o que acontece com o homem é que ele acha que não tem câncer de mama nele. Então a gente pega os casos e realmente ele facilmente fica avançado, porque a gente sabe que o estadiamento ele depende da invasão. Se eu tenho invasão do músculo, eu já mudo o estadio. Né? É um tumor diferente, é um T4, já é um tumor que já tem um prognóstico diferente. Então o homem, como tem um tecido pequeno, pouco tecido, então ele logo infiltra músculo e até osso, até costela, se o cara for magro, né? Então, a gente tem... e ele acredita que não vai ter câncer, às vezes. Não acho que não possa ser. Então, o ideal é assim, que a gente orienta. Olha, se tem algum nódulo na mama, vá procurar o médico. Vá procurar ver o que é. Então, porque pode ser câncer. A gente biopsia, a gente faz mamografia também. Né? Tem muitos casos que são de ginecomastia, que é o caso de crescimento da glândula masculina no homem, que tem várias causas. 30% das vezes a gente nem sabe, nem consegue definir a causa, mas os outros 70% a gente encontra a causa. E a ginecomastia, claro, ginecomastia predispõe a câncer. Bom, se você tem tecido mamário, esse cara tem um pouquinho mais de chance, se o cara vai ficar com a ginecomastia, mas não é o precursor de câncer. Ela tem, porque é proporcional, vamos dizer, a mulher que tem a mama densa e grande, ela tem mais chance de câncer de mama do que a mulher que tem a mama menor com menos tecido mamário, porque quanto mais tecido mamário, mais chance de ter alguma alteração nesse tecido e o processo cancerígeno, né, neoplásico.
Então, a gente tem só essa chance, mas não porque aquele tecido tem mais chance de ter câncer, né? Tem um pessoal que não quer operar, principalmente pacientes acima dos 60, que predispõe, às vezes, a ginecomastias, e não precisa também, a gente não assusta ele, certo? Agora, é diferente quando é um nódulo, alguma área dura, então, tem que dizer para o homem, tem alguma dúvida, procura o médico, faz exames. Pessoal, a gente já está se encaminhando para o final, a gente já tem aqui 1h15 já de atividade, né? Então, tem uma outra pergunta aqui da Ariane, então, se tiver mais alguma outra pergunta, mas assim, já vamos se encaminhando para finalizar a nossa atividade de hoje. E a gente vai ter inúmeras atividades aí de rastreamento, teve um comentário a respeito de CA de colo uterino, mas a gente pode reservar, foi o El Lima, vamos reservar do câncer de colo uterino para quando a gente for falar de câncer de colo uterino, a gente esgota esse assunto. A Ariane perguntou aqui, se for uma paciente jovem com mastalgia, faz ultrassom e surge um nódulo, né? Qual a conduta, doutor Mauro? A conduta no nódulo de mama, a gente define assim, tem uma linha. Não é muito bem definida, dos 25 a alguns 30 anos, alguns outros 30 anos. Eu adoto que a AMB tem no projeto Diretrizes, que é baseado, feito pela associação, pela Sociedade de Mastologia, que 25 anos. Paciente sem nenhum fator de risco, nada, tem o nódulo de mama que sugere um BIRADS 3, um nódulo com características sem nada de grave, assim, margens definidas. A gente faz uma punção ou uma biópsia acima dos 25 anos. Se for dos 25 abaixo, não faz nada, só acompanha por ultrassom, se não estiver incomodando. Então, os nódulos, é muito frequente fibroadenoma, que são múltiplos muitas vezes, até os 25 anos a tendência de formar vários, às vezes aquelas mulheres que 40% vão formar múltiplos fibroadenomas. Então, o que eu desaconselho sempre é ficar operando esses nódulos. Tem moças aí com 20 e poucos anos com 3, 4 cicatrizes de cirurgias de nódulos que nem eram sintomáticos, simplesmente pelo medo do câncer, pela cancerofobia, opera os nódulos, né? A gente tenta acompanhar, é possível acompanhar com ultrassons semestrais, a gente acompanha a estabilidade de um nódulo, 2 anos, o ideal seriam 3 anos, de 6 em 6 meses se faz ultrassom, que dá para medir o tamanho e a quantidade dos nódulos, e aí você acompanha. Se ele não tiver um crescimento importante de 30%, você não precisa fazer nada, né? Só acompanha. E agora a gente tem que às vezes convencer a família, porque muitas vezes a mãe quer que tire, e a gente acaba cedendo muitas vezes, porque uma das indicações é a cancerofobia, a pessoa não fica bem. Mas a gente só acompanha a maioria das vezes, né? Agora, se for um caso, e também no caso de dúvida faz biópsia, antes de mexer no nódulo sempre faz uma corebiópsia ou uma PAF. A gente não faz mais, uma vez a gente tirava os nódulos e fazia o exame depois. Antes de fazer qualquer intervenção, a gente faz uma corebiópsia, você vai tirar um pedacinho com uma agulha, uma pistola, e vai fazer o exame. Se é um fibroadenoma, bom, você pode dizer para ela, fique com o nódulo se não estiver te incomodando. E às vezes você tem alguns casos que outros, já tive paciente abaixo dos 30 anos com câncer de mama, então, e com tumores que pareciam benignos. 10% dos cânceres dos tumores, eles parecem benignos. Eles têm uma característica de fibroadenoma, né? Então a gente tem que ficar atento. Mas são bastante... Abaixo dos 30 é bastante raro que isso aconteça. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, obrigada, professor. Bom, então, pessoal, mais alguma pergunta? Bom, tem um agradecimento aqui da Roberta, né, pela apresentação da aula e também da presença do Dr. Mauro. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então vamos assim, de antemão, agradecer ao Dr. Mauro, né, eu sou testemunha diária de quanto ele trabalha, então, e se dispôs a vir aqui com a gente, está até aqui já passando das 10 horas. Muito obrigado, como sempre, né, muito técnico e uma visão muito ampla.
Parabéns, Isabelle, sua apresentação foi excelente. Tá? Ficou um pouquinho aperreada ali com o tempo, mas aos próximos a gente pode falar um pouquinho mais tranquilo, não tem problema, meninos, das apresentações. Agradecer a todos, sejam do meu grupo de supervisionados e até os que também vieram de outros grupos que participaram, e estender já o convite, já fica estendido aqui o convite para as demais discussões que a gente vai falar em torno de rastreamento. Tem uma série de tumores aí que a gente pode conversar a respeito de câncer de colo uterino, câncer de próstata, discutir a respeito do câncer de estômago, que tem uma incidência, que não tem uma política de rastreamento e prevenção, mas a gente sabe que o diagnóstico precoce a gente pode curar em até 100% dos casos. Câncer de cólon a gente pode abordar, câncer de pele, enfim, os cânceres de cabeça e pescoço, mas eu gostaria que isso fosse definido juntamente com vocês, com os meninos da Liga. Então, muito boa apresentação, Isabelle, mais uma vez, e muito obrigado a todos. Doutor Mauro, sua palavra final aí. E outra coisa é que também, assim, a gente não é obrigatoriamente, pessoal, que participem só os alunos da Liga, e não é obrigatoriamente que só participem os médicos do programa Mais Médicos. A gente pode estender isso a outros alunos, eu não vejo problema nenhum, a outros colegas médicos que estejam interessados em participar, porque difusão de conhecimento é sempre bem-vindo para todo mundo, e discussões e debates também. Agradecer a professora Mayra, que participou aqui com a gente também da discussão. E, doutor, suas considerações finais aí, e depois a Isabelle finaliza aí. Isabelle, você começou, você termina. Obrigado, Roberto. Parabéns ali, excelente. Estou sempre à disposição para discutir. Me avisa quando tiver o câncer de colo uterino. Eu gosto também muito desse tema. Gostaria de ouvir esta apresentação. Parabéns, Isabelle, de novo. Muito boa apresentação e um bom final de semana, que a gente está chegando aí com o feriadão. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Desculpa ter falado rápido, como na reunião passada eu tinha ficado acertado, que era no máximo 20 minutos, e era a primeira apresentação, tinha que ter aqueles conceitos, né, iniciais de rastreamento. Eu acabei falando rápido para poder falar tudo, mas enfim, que bom que todo mundo gostou. Eu queria dizer que a discussão de hoje ela foi toda gravada, ela vai ser postada no nosso canal do YouTube, a aula e a discussão, para ser disponibilizada, né, para mais pessoas, e dizer que o câncer da próxima semana é o câncer de pele, vai ser ministrado pelo Well Lima, que é nosso ligante da Lacom. Obrigada a todo mundo que participou, e é isso. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, parabéns, Isabelle. Foi excelente. Obrigada.